O que é um vício? Como algo que começa pequeno pode acabar dominando a vida? No estudo de hoje, nós vamos entender como o vício se desenvolve e por que o maior problema não é apenas o hábito em si, e sim a perda de controle. Mas existe esperança. Reconhecer que precisamos de ajuda pode ser o primeiro passo para uma vida livre do vício. É agora no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem? Como é que você está? Que alegria! Estamos juntos, começando mais um programa Escola Bíblica, aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança. Estamos começando uma nova temporada. Sempre algo novo, produzido especialmente para você que acompanha a TV Novo Tempo, a rede Novo Tempo de comunicação, seja no rádio, seja na web, seja aqui na TV. Que alegria! E essa semana nós vamos começar um tema que foi produzido pela nossa área digital, a nossa web, aqui na TV Novo Tempo, com o pastor César, com o doutor, melhor, César Vasconcelos, que é o tema Livre do Vício. Então vai aparecer o QR Code aqui agora, você vai poder assistir às aulas do Dr. César, que é um psiquiatra, tá aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Ó, você vai fazer pelo WhatsApp, né? Pelo WhatsApp é só você aproximar aí a câmera do seu celular, abre a câmera, vai aparecer daí um códigozinho, geralmente aparece amarelinho ali, você clica e você vai fazer pelo WhatsApp. A gente vai ter vídeos com o Dr. César também, tem vídeos com o Dr. César, tem orientação dadas pelo Dr. César Vasconcelos, eu tenho a certeza que vai ser uma grande bênção para você. E aqui no programa Escola Bíblica, nós sempre apresentamos a parte técnica, a parte que está relacionada, no caso aqui, à psicologia, porque quando a gente fala desse tema, a gente tem uma relação direta com as nossas emoções, com o nosso processo cognitivo, mas a nossa fundamentação aqui, ela é bíblica. Então nós vamos ter também um olhar sobre a ótica espiritual. Informações técnicas que a gente traz para você, mas também uma ótica espiritual, porque nós acreditamos na ação de um bom profissional na área da psicologia e nós acreditamos na ação do Espírito Santo para gerar transformação. Esse é o número que você pode acessar agora, é o número da esperança, é o 129-8200-0062. Você vai escrever aí, livre do vício, e você vai receber esse nosso estudo, produzido pelo Dr. César Vasconcelos, através do seu WhatsApp. Aí você vai fazer esse estudo, e é interessante que esse estudo pode ser direcionado para alguém que está lutando contra um vício, mas também para aquele que convive com uma pessoa que luta com o vício, uma pessoa que tem os seus desafios. Então, e aí vai ser personalizado. Então, é para quem quer abandonar algum vício ou para você como lidar com alguém que luta com o vício. Essa é uma nova produção aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação para trazer mais saúde física, saúde emocional, saúde espiritual para você e para a sua família. 129-8200-0062, escreve agora, livre do vício, e você vai receber esse nosso novo estudo aí
no seu celular, e você vai fazer, você sabe, de forma bem simples, com a nossa instrutora bíblica virtual, estudo produzido pelo Dr. César Vasconcelos. Olha, e tem mais, essa semana nós também teremos uma semana especial aqui na TV, que é o mesmo tema, Livre do Vício. Terminando a Escola Bíblica, você já fica. E nós teremos uma especialista conversando com você, é a professora, a doutora Dilene Ebinger. Ela que está sempre no programa aqui, Mensagem por Elas, ela que é uma especialista na área dos relacionamentos, ela que é uma especialista na área psicológica, e eu tenho certeza que será muito útil para você. Hoje é livre da compulsão por compras, é isso? Do vício de compras, é hoje. Então, terminando o programa às 7h30, às 8 horas, você já fica na semana especial, que é a nossa semana Livre do Vício, aqui na TV Novo Tempo. Você viu? Tem novidade, e eu tenho certeza que essa será uma temporada especial para a gente. Nós estaremos juntos aqui para conversar um pouco mais sobre esse tema. Como mencionei, dentro de uma ótica psicológica, mas também que é a nossa área aqui, dentro de uma visão espiritual. Vamos orar? Pai do céu, muitas pessoas que estão me assistindo nesse momento, talvez tenham dentro de casa alguém que luta contra um vício. E eu quero orar para que esse material produzido, essa semana que a gente vai ter aqui especial na TV, e essa temporada aqui no Escola Bíblica, leve a cada família esperança. Se alguém está me assistindo agora e tem um vício, eu oro por esta pessoa. Eu clamo em nome de Jesus Cristo que o Espírito Santo atue na vida dessa pessoa. Eu oro para que o Espírito Santo dê iluminação, para que essa pessoa tenha o reconhecimento de que precisa de ajuda, busque ajuda profissional e encontre um profissional que a dirija, um profissional que tenha uma atuação que a liberte deste mal que tem afligido a sua vida, a vida da sua família. Eu clamo por isso, meu Deus. Eu suplico por isso. E agora, ao refletirmos nas informações técnicas e nas informações bíblicas e espirituais, que essa mensagem seja uma mensagem que alcance os corações dos nossos telespectadores. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema desafiador, é possível. Eu acredito que todos nós, em algum momento, já tivemos contato com uma pessoa que luta contra um vício. E quando a gente fala desse assunto, quando a gente fala sobre o vício, a gente tem que entender que a gente pode estar falando sobre uma droga que é legalizada no Brasil, né? Como, por exemplo, posso estar falando da bebida, que é uma droga legalizada que vicia. A gente pode estar falando do cigarro, uma droga legalizada, ou a gente pode estar falando de outros tipos de drogas que não são legalizadas. Mas nós podemos falar também sobre o vício a compulsão, né, por comprar, como a gente mencionou que a gente vai ter um episódio especial na semana especial que vem a partir das 8 horas. Ou nós podemos estar falando sobre a compulsão, o desafio diante da alimentação. Podemos estar falando sobre aqueles que não se controlam diante de um aparelho celular, diante da tecnologia, e estão viciados. Podemos falar sobre aqueles que são viciados em trabalho, que são conhecidos, né, chamados os workaholics, né? Nós podemos estar falando sobre aqueles que são viciados em pornografia. Então, quando a gente fala de vício, a gente tem que abrir um pouquinho o leque de compreensão e fazermos reflexões, porque às vezes uma coisa boa, como o trabalho, pode se tornar numa coisa ruim. E quando a gente pensa em vício, a gente deveria pensar em 3 palavrinhas nesse processo de definição.
Eu vou para a tela aqui, não combinei aqui com o meu diretor, mas eu posso ir para a tela aqui, rapidinho, só para escrever essas 3 palavrinhas para te ajudar no processo de definição, tá? A gente está falando, quando a gente fala de vício, a gente pode estar falando em compulsão, a gente pode estar falando de controle e a gente pode estar falando de continuidade. Por que eu quero considerar isso? Para você fazer uma avaliação diante daquilo que você tem aí, né? Todos nós, por exemplo, temos o celular. Vou usar o exemplo do celular. Se este aparelho, né, é aquilo que você vai estar ali pesquisando, começa a ter um controle sobre você, sobre a sua própria vontade, né? Porque esse é um processo gradativo, a gente vai ver, eu já vou para a tela, esse é um processo lento e gradativo, mas se começa a ter controle sobre sua vontade, você pode estar começando a ser levado aquilo a se tornar um vício. Está controlando você. Segundo, se você tem continuidade, né? Se é algo que toda hora você está buscando, toda hora está buscando. Esses dias eu vi uma palestra, um podcast bem interessante sobre isso, que a gente não deveria, quando estamos lendo, nós não deveríamos ter o celular perto, porque o celular é um super estímulo. Então, quando você pega o celular, para você voltar para a leitura, é extremamente desafiador. Então, as pessoas que querem ler mais e aí desenvolverem mais o seu processo cognitivo, né, terão dificuldade se você está com o celular ali próximo. Então, controle, está tendo controle, se é algo que está sendo contínuo e se é algo que está gerando em você uma compulsão. Porque no início, isso pode ser uma coisa boa, vai produzir em você uma sensação de despertar em você a produção de algo que vai dar uma sensação boa, de bem-estar, que a gente chama isso tecnicamente de dopamina, né? Vai despertar em você. Mas a partir do momento em que isso se torna uma compulsão, o que acontece? Todos nós temos um nível, que é um nível regular de satisfação, de estar bem. Quando eu começo a ser estimulado, esse nível é como se ele crescesse, né? Você foi estimulado. Algo começou pequeno e aí você foi estimulado. E aí volta, esse momento volta para o mesmo nível. A gente diz como se fosse um nível basal. Só que você busca mais. E na hora que vai voltar nessa continuidade, nessa compulsão, ele não volta mais no seu nível basal, ou seja, aquilo que vai te dar, que é normal para você. Ele vai te gerar uma insatisfação. E aí você vem na busca maior. E essa busca vai aumentando cada vez mais. E vai te gerando sentimentos ainda mais profundos. E o que acontece aqui? O vazio vai se tornando ainda maior, né? Maior, a busca constante. E aquilo que era para produzir uma coisa boa, agora você busca não para produzir a sensação boa. Você busca porque está te fazendo falta. E aqui entrou um processo de compulsão. Eu citei o exemplo do celular para a gente não olhar para esse tema do vício querendo defini-lo já como simplesmente a gente olhar para alguém que não tem controle diante da bebida, que não tem controle diante né, diante do cigarro, de uma outra droga, entende? Então, para a gente fazer uma avaliação, porque nós podemos estar, de alguma forma, viciados em algo que inicialmente era bom, mas agora se tornou em algo ruim para a gente. E a gente busca porque estamos sentindo falta. Muita gente acredita que vício, como eu mencionei, é apenas sobre drogas ou álcool, mas vai muito além disso. Existe vício em pornografia, eu mencionei, jogos de apostas,
redes sociais, compras, comida, aprovação das pessoas e até em padrões emocionais destrutivos. O ponto central do vício não é o objeto em si, mas é a perda de controle que existe. Como eu mencionei, se você está sendo controlado por aquilo, é para você ficar atento. Quase sempre ele começa de forma silenciosa. E essa forma silenciosa é aquela forma inicial. Eu busco para sentir prazer, para sentir uma coisa que vai gerar em mim satisfação. Mas isso se torna tão contínuo, vai me controlando de tal forma que agora eu não busco para satisfação. Eu busco porque existe uma falta. Mas aqui tem uma coisa interessante. Todo vício, de alguma forma, ele está relacionado a algum vazio interior que foi produzido em mim. Pode haver uma estimulação, uma herança genética? Sim. Pode haver um fruto de um meio que eu fui criado? Pode haver. E isso vai gerando em mim este vazio. E de alguma forma eu preciso preencher este vazio. Sabe? Eu preciso preencher, ter uma satisfação para algo que não tá resolvido aqui. Seja numa rede social, como eu mencionei. Seja como, né, passar ali o celular. Seja isso. É algo que eu preciso ser confrontado. Eu preciso ter percepção. E aí talvez seja uma das grandes dificuldades. Tanto para alguém que está viciado, né, é ele perceber que ele está viciado. Raramente eu digo, inicialmente as pessoas não percebem isso. Começam a perceber isso quando aquilo se torna prejudicial para os seus relacionamentos. Então, precisa haver essa reflexão. Segundo aspecto que precisa ser considerado é, além do reconhecimento que você precisa ter, é você perceber o quanto a dimensão daquilo está prejudicando os seus relacionamentos. E ter essa percepção não é simples e não é fácil. Portanto, não é sobre o objeto em si, como a gente falou, a gente tem uma diversidade aqui, mas é sobre a perda de controle. E você precisa buscar, reconhecer qual é o vazio que você está procurando preencher com aquilo. Tudo começa, como a gente mencionou, de forma pequena. É uma experiência, um momento, é um alívio, é uma curiosidade, é uma fuga emocional. Mas aquilo que parecia apenas um hábito, aos poucos, começa a te dominar. É assim numa aposta de jogo no celular. A sensação de poder começar com poucos valores e você arrisca naquele valor e de repente você ganhou. Aquilo te produziu uma boa sensação. E aí você vai para uma outra aposta com um valor ainda maior. E daqui um pouco, sem você perceber, você está envolvido numa perda e ganho. Perda e ganho. E daqui um pouco, quando as perdas se tornam maiores, você não tem mais percepção de que você viciou. Porque isso acontece também no processo químico cerebral. Você vai nessa busca constante de satisfação, não volta para a sensação normal, basal, te leva lá no fundo, você quer mais satisfação, e isso vai gerando um caminho cerebral que vai te viciar. Lembre-se, tudo começa pequeno. Existe uma diferença entre ter um hábito e ser dominado por ele. São aquelas 3 palavras que a gente considerou: compulsão, continuidade e controle.
E aí entra a nossa liberdade, e a gente já vai analisar isso dentro de uma visão espiritual. A nossa liberdade para controlar. Porque um dos gomos, né? A gente usa sempre a linguagem aqui do fruto do Espírito, é o domínio próprio. A capacidade de dizer assim, não. Mesmo, como eu mencionei no início do programa, uma coisa que seja boa, como, por exemplo, o trabalho. Eu tenho visto, às vezes, alguns dizerem com muita... Eu sou um viciado em trabalho. A sensação da busca de algo para preencher um vazio sem perceber. Então, eu preciso ter controle e domínio. E agora, analisemos isso dentro de uma perspectiva espiritual. 1 Coríntios, o capítulo 6 e o verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O contexto desse texto é a prática sexual ilícita, que estava sendo condenada. Eles acreditavam que aquilo que o corpo praticava não afetava o espírito, vendo dentro de uma visão dicotômica, né? Assim, separando isso. Mas também eles tinham uma visão equivocada daquilo que Paulo havia pregado sobre a ressurreição, e a ressurreição, o seu significado dentro do batismo, ou seja, o batismo comparado à ressurreição, que agora eu vou nascer por uma nova vida. Esse corpo ressurreto não seria atingido por este tipo de pecado. Mas Paulo está dizendo que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Eu tenho liberdade para realizá-las. E algumas pessoas dizem que param na hora que quiserem. E eu quero dizer para você, querido, que muitas vezes isso pode se tornar um equívoco. E se eu estou falando para você que diz eu paro quando eu quero, ou diz eu não sou viciado, dentro daquela lista que a gente apresentou aqui, seja uma droga lícita ou ilícita, seja jogo, seja pornografia, seja comida, seja o trabalho, seja as redes sociais, a necessidade de aprovação, o esperar um like por algo postado. Se você acha que você tem controle, é hora de começar a estar atento. Se você diz que para quando você quer, eu quero dizer para você, não, a gente não precisa ter receio de dizer assim, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. E essa ajuda, e você vai me ver falando muito sobre isso aqui nessa temporada, ela vem através de uma ação espiritual. Nós acreditamos. Eu acredito que o Espírito Santo pode agir na nossa mente e criar novos caminhos cerebrais para a gente, porque o vício é um caminho construído dentro de uma prática constante agora de muita satisfação, de muito prazer, e eu quero aquilo. Agora não é mais o prazer, mas é a falta que aquilo me traz. O Espírito Santo pode fazer um novo caminho. Mas eu quero dizer para você que nós acreditamos na ação, na atuação de um bom profissional. Por isso você pode acessar o estudo, você pode ver as informações que o Dr. César Vasconcelos vai trazer para você, que é um psiquiatra. Você pode acompanhar a Dilene Ebinger nessa semana especial que a gente vai ter, porque o nosso objetivo é trazer libertação. Mas eu quero pensar aqui junto com você a segunda parte do texto de 1 Coríntios. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas eu posso fazer, mas eu não posso deixar que as coisas me controlem. O vício, queridos, é uma tentativa de preencher algo
Não é só prazer, é dor, é vazio, é fuga. Existe um vazio antes. O problema não é só o comportamento, é o que está por trás deste comportamento. Por isso eu quero dizer para você, neste primeiro programa desta temporada, peça para que o Senhor te dê percepção do porquê, qual é a dor, qual é o vazio, qual é a fuga que você está tendo diante desta compulsão, diante desse vício. Isso aqui pode machucar a gente? Pode. Mas vai gerar na gente libertação. Então, peça para o Espírito te iluminar. O que está gerando em você? Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. Jesus estava falando aqui para judeus que haviam acreditado nele. Eles dizem, mas nós não somos escravos do pecado. E eu quero dizer para você que por trás de um vazio existe uma ação dentro da perspectiva espiritual. Nós estamos no meio da luta entre o bem e o mal. Existe uma ação do inimigo de Deus para nos escravizar. A liberdade não é fazer o que eu quero em todo momento, não. A liberdade é eu ter o controle sobre o meu desejo de fazer aquilo que eu quero. Se eu não tenho controle sobre isso, através da atuação do Espírito, eu me torno escravo dos meus desejos. E o Senhor deseja que nós sejamos livres. Queridos, ninguém decide se tornar dependente, mas aos poucos, quando aumenta a frequência, a necessidade e diminui o controle, vai se tornando dependente. Existe algo que você tenta esconder, tenta controlar, mas não consegue parar. Reconhecer é o começo da liberdade, pois negar o vício é contribuir para mantê-lo. Esse talvez seja, como eu mencionei, nosso grande desafio. Reconhecer que a gente precisa de ajuda. O vício não é apenas espiritual ou emocional. Existe um processo fisiológico, um caminho que o cérebro faz acontecendo aqui no cérebro, pois possui um sistema chamado sistema de recompensa. E esse processo é gradativo. Eu quero orar para que o Espírito Santo atue na nossa mente, para que a gente tenha percepções para reconhecer, para pedir ajuda e assim sermos libertos. Pai do céu, pelo poder do Espírito Santo nos dê percepção se estamos sendo controlados por algo, se isso está se tornando um vício, que a gente tenha um olhar para nós, qual é o vazio que nós estamos procurando preencher. E eu oro neste momento por cada um dos nossos telespectadores. Dê a eles libertação. Aqueles que convivem com alguém que luta contra o vício, dê a eles forças, dê percepção, dê amor, dê uma percepção espiritual, em nome de Jesus. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre sua família. Fica com a gente agora, porque vem aí a nossa semana especial, Livre do Vício, agora com Dilene Ebinger. E a gente se vê amanhã aqui no Escola Bíblica.